Boa noite, pessoal. Vou começar aqui agora. Só vou digitar aqui um comentário fixo, só um instante. Pessoal, a ideia aqui hoje é muito simples. A gente conversar sobre Conversar mesmo, não tô aqui para dar lição de moral, mas conversar sobre o que anda acontecendo. Documentos têm sido publicados com bastante frequência agora, documentos relevantes, documentos de especialistas, tá? De ordem sanitária, da atividade física, da área da saúde, da medicina, da farmacologia. Inclusive eu estou colocando aqui da onde eu retirei essas informações, onde a gente vai conversar aqui hoje, ok? E a ideia é a gente bater um papo de como a gente pode alterar isso, de como a gente pode minimizar essas consequências. Acredito que vai ser bastante acrescentador para todos vocês. Estou terminando de digitar aqui o documento, onde vocês podem verificar o que eu falei depois, se está certo, está errado, ok? Vai ficar a referência aqui para vocês. Então vamos lá. Todas as informações eu retirei desse documento que está fixado no comentário. Vamos conversar sobre esses assuntos interessantes que regem o nosso comportamento, ok? O documento está intitulado de Um Conto de Duas Pandemias, como o Covid-19 e as tendências globais em inatividade física e comportamento sedentário afetam um ao outro. Então eles interagem. Então temos duas pandemias acontecendo ao mesmo tempo. Já quero deixar isso como introdução da nossa conversa, ok? Vocês fiquem à vontade para colocar qualquer comentário. Se alguém quiser participar da parte visual, manda solicitação aqui, eu vou aceitar, a gente bater um papo. A ideia, eu não sou ninguém, a gente está apenas conversando sobre um tema interessantíssimo. Então o documento está aqui fixado no comentário, basta você copiá-lo aí, colocar no Google, tá? Vai sair esse documento. Então, foi publicado na revista Em Progresso em Doença Cardiovascular 2020 por conta desse vírus, dessa pandemia que está acontecendo. Fico muito triste particularmente com o comportamento sendo alterado das pessoas, fico preocupado com o que está acontecendo, principalmente do ponto de vista futuro, ok? Então eu ordinei alguns pontos, eu quero que vocês me acompanhem, tá? Então o primeiro ponto que eu citei aqui foi que é um desafio, estamos vivendo um desafio extraordinário. Se você quiser anotar aí, eu te convido para a gente, são pontos interessantes, informações relevantes, acredito que são acrescentadoras, tudo bem? Então, o primeiro desafio que eu quero te convidar é a entrar na linha de raciocínio. Estamos vivendo um desafio extraordinário. Qual desafio é esse, professor Gustavo? Esse desafio de introspecção, a gente olhar para dentro, né? Trazer a responsabilidade para nós sobre a nossa saúde, sobre a nossa alimentação, sobre o nosso trabalho, né? Estamos tendo uma oportunidade em que poucas pessoas possuem. Qual a oportunidade? De organizar as coisas de casa, organizar o trabalho, organizar os documentos, organizar as metas, organizar o tempo, né? Estamos tendo a oportunidade de atualização. Quantos cursos estamos fazendo? Algumas pessoas estão se sobrecarregando mais uma vez. Então estávamos sobrecarregados por conta de tarefas, por conta de horários. E outras pessoas estão sobrecarregando agora nesse período de hipoatividade, né? Entre aspas. Isso vale para algumas pessoas, eu não estou colocando como regra,
Mas não que seja um problema a atualização excessiva, entenda. Eu acho que é a hora da gente filtrar o que a gente estava fazendo de errado, o que a gente está fazendo certo, de olhar para nós. Eu, por exemplo, observei que eu tenho que retirar um tempo para mim, como um profissional de saúde, tem que tirar um tempo para o meu lazer, tem que tirar um tempo para as coisas que eu gosto, ok? E não exclusivamente de treino. O treino, claro que é uma obrigação, certo? Não só para mim, mas deveria ser para várias outras pessoas. Fico triste mais uma vez que não é. Mas organizar, de ver um filme, de ler um livro, ler um documento, ler um assunto em que não é da área da saúde. Eu gosto muito de ler comportamento, propriamente dito. Gosto de ler muito sobre as teorias psicanalíticas de Freud, por exemplo, da área paternal, né? Da teoria da autodeterminação, em que não se aplica necessariamente ao exercício. Tem outras coisas que eu gosto também, mas é que eu não tenho tempo. Como eu vou me sobrecarregando, eu sempre vou querendo ler essas coisas da saúde. Então agora eu estou tendo a oportunidade, nós estamos tendo a oportunidade de organizar, de atualizar essas coisas. E uma coisa muito interessante, eu quero te convidar também, estamos tendo a oportunidade de realizar a autopoiese. O que é isso, a autopoiese? A autopoiese é criar ou reproduzir uma identidade a partir de um estímulo. Vou traduzir para você. Então é dado um estímulo para nós, no caso a pandemia, né, do Covid-19. Então nós estamos sendo obrigados, estamos sendo oportunizados, privilegiados de reproduzir, de reprogramar, de criar uma nova identidade, né, de uma reorganização do que nós somos a partir do que nos é colocado. Por exemplo, da organização do tempo, por exemplo, da organização dos valores, do que a gente prioriza. Então isso se chama autopoiese, ok? Organização do que nós somos, do que nós queremos, do que nós fazemos, de como gerenciamos o nosso tempo. E eu quero te convidar a fazer isso também. Então esse é o tópico 1 do que eu coloquei para vocês. Ok? Um desafio extraordinário que nós estamos vivendo. Então, o tópico número 2, eu já entro no assunto, eu estou afunilando até chegar aonde o tema central. Qual que é o tema central? Como vocês podem ver, é sedentarismo, ok? E as consequências do mesmo. Bom, dito isto, então o tema 2 é inatividade física e sedentarismo. Então, o sedentarismo, propriamente dito, ele vem do conceito sedentarismo, ele vem do latim de sedere. O que é sedere? É sentar. Então por isso que eu estou em pé, ok? Exatamente, porque eu ficaria 1 hora aqui, 1h30, não sei quanto tempo vai durar. Eu quero te convidar a ficar até o final, anotar o que a gente vai conversar aqui. São temas muito interessantes. Eu não sabia disso, antes de eu ler esse documento, de investigar isso, e eu acredito que seja interessante, por isso que eu estou propondo essa conversa. Mais uma vez eu quero convidar quem quiser participar da live aqui, da parte visual, a colocar qualquer comentário aqui. Lembrando que o documento que eu tirei as informações estão fixados no comentário. Então, voltando, inatividade, sedentarismo, vem do latim sedere, que significa sentar. Então, a cada hora que a gente fica sentado, estimativas mostram que a gente promove um gasto público de $126. Então, foi um estudo americano, né? Não tem uma relação com o brasileiro de real, né? Tem uma diferença do valor das diferentes moedas, mas no americano tem $126. Por que eu estou falando isso? Porque se eu ficasse sentado ministrando esse tema, eu contribuiria para um gasto público. Sabe quem pagaria o prejuízo para a minha saúde se eu ficasse no hospital, por exemplo? Se eu ficasse 10 horas sentados por dia, já pensou? Quem pagaria é você. Você paga imposto, você paga a conta de água, a conta de luz, você paga a compra. Então esses impostos são retirados para colocar nos investimentos da saúde. Então se eu ficar doente, se eu ficar 10, 12, 14, 16 horas sentado, estudando ou fazendo qualquer outra coisa do tipo, quem vai pagar isso é você futuramente. E logo à frente a gente vai falar sobre as consequências disso. Eu estou alertando, eu estou trazendo alarme de quão grave é a situação. E por isso eu estou em pé, tá, pessoal? Quero deixar bem claro. Tudo bem?
quero ressaltar que a atividade física, ela não se restringe propriamente dita ao exercício de força, à musculação, né, ao treinamento. A gente pratica, a gente se move em 4 temas: no lazer, no transporte, no trabalho e atividades domésticas. Bom, o lazer, ninguém está podendo ir para o parque, ninguém está podendo ir para um teatro andando, ninguém está podendo ir na torre de TV que tem que subir um lance de escadas. Então a gente está tendo uma hipocinética, a gente está se movimentando menos por conta do lazer. Já entra um detalhe. Então a gente não está se transportando. E quando está se transportando, principalmente agora, estamos nos locomovendo de carro. Então a gente está fazendo menos atividade física por conta do transporte. O trabalho nem se fala. O trabalho é um fator agravante que nos induz a ficar sentados com o computador, com organização de documentos. Eu não quero entrar em detalhe, eu não estou julgando ninguém, mas o trabalho atualmente contribui para a posição sentada, né, para o sedere, né, que significa sentar, para o sedentarismo. Então contribui para as consequências maléficas que a gente vai falar cada uma delas. Tudo bem? E atividades domésticas a gente não está fazendo quase nada. Se está fazendo é muito pouco. Então eu quero te convidar nesse momento a vir a reflexão: como e quando será o retorno? Porque não tem volta, certo? Não tem previsão de volta. E se tem, como é que será? A gente vai voltar numa atividade menor, vocês concordam comigo? Porque a gente está numa atividade menor. Então quando retornar a correria, que normalmente se continuar a mesma, o que eu fico triste mais uma vez se continuar a mesma coisa, a gente tem perdido a humanidade, certo? Principalmente conosco, o que é mais grave ainda, mas isso não vem ao caso, se a gente fica para uma outra aula, tudo bem? Quero te convidar como e quando será, porque a gente qual vai ser o impacto dessa pandemia para a nossa saúde, para o nosso movimento? Vai piorar ainda mais? Porque a gente já vem de uma pandemia de sedentarismo, né, de posição sentada, de inatividade, né, e os gastos públicos, como eu mencionei para você, têm aumentando, né? Saímos completamente da rotina, exatamente como a Sila colocou. Um abraço para você, Sila. Exatamente, estamos ficando cada vez mais sentados, tá? Estamos cada vez ficando inativos, certo? E eu te pergunto, a reflexão é o seguinte: os gastos públicos com a saúde, os dados do Ministério da Saúde, entra no site aí, é enorme, tá? Se eu não me engano, salvo engano, eu vou falar um pouco mais pra frente, mas já adiantando, 3% do produto interno bruto é destinado à saúde. Isso dá em torno de 53 milhões. Ok? Eu vou dar o dado mais pra frente exatamente, é porque não está aqui para me lembrar. Por que eu estou falando isso? Porque qual vai ser o impacto dessa pandemia, desses meses, não sei quantos vai ficar, para os gastos públicos? Você aí que está ouvindo, vai pagar quanto para o meu malefício? Porque se eu for para o hospital, se eu não tiver uma assessoria particular, quem vai pagar é você. E se você for para o hospital, se você não cuidar do seu estilo de vida, quem vai pagar sou eu também. Então é uma preocupação para os gastos públicos, ok? A obesidade vem aumentando, porque nós estamos ficando em casa, a gente não para de comer, isso é normal, eu não estou condenando. O fato é que, como nós estamos inativos, a nossa vontade de comer, né, nem fome, vontade de comer aumenta, né? Como o nosso para gastar o tempo a gente come mais, né? Geralmente alimentos altamente gostosos, palatáveis, né, que traz sabor para o nosso organismo, para o nosso paladar, altamente calóricos, de baixo custo e de baixo valor nutricional. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente só vai comendo, não vai matar nossa fome, não vai nos nutrir, é barato, ou seja, a gente compra muito, né? E é gostoso. Qual que é a consequência disso? Aumentando o peso, aumentando a massa gorda, certo? Aumentando o índice de massa corporal. O índice de massa corporal, você deve bem saber, né? Não é uma coisa nova, mas o índice de massa corporal que a gente vem aumentando com o excesso de alimentos, altamente palatáveis, alto conteúdo de
com baixo valor nutricional, altamente calóricos e de baixo custo, vem aumentando a mortalidade. O IMC está associado diretamente com a mortalidade. Então, quanto maior o IMC, maior a mortalidade. Isso é preocupante, porque quem paga, mais uma vez, somos nós cidadãos, eu e você, com o nosso dinheiro, com os nossos impostos. Então é preocupante. A atividade física não é somente para deixar o músculo grande, não é apenas para me tirar a camisa no churrasco. Então a atividade física vem mostrando seus efeitos benéficos para a saúde, e eu vou citá-los também mais para frente. Dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, 31% de indivíduos acima de 15 anos, ou seja, indivíduos adolescentes para cima, até os idosos, até 62 anos, 31% dessa população são inativos, ou seja, eles fazem menos movimento, menos do que tem que fazer com o seu próprio corpo. E isso gera, pessoal, 3,2 milhões de mortes por ano é atribuído ao sedentarismo, ao sedere, posição de sentar, certo? Quero te trazer mais uma vez uma reflexão, uma preocupação minha e nós dos profissionais de saúde com os gastos públicos, com o sedentarismo, e eu quero te convidar também a começar agora uma prática regular de atividade física, mudar o seu estilo de vida. Já estamos no tópico 5. Então, o estilo de vida se divide em dois: o estilo de vida não modificável e o estilo de vida modificável. O que você quer dizer com isso, Gustavo? O estilo de vida não modificável é a genética, por exemplo. Eu posso mudar minha genética? Responde aqui no comentário. Claro que não. Eu posso mudar a minha idade? Eu posso mudar o meu sexo? Não. Todos esses fatores contribuem para a atividade física. Por exemplo, sabemos que os homens, depois dos 40, quando eles aumentam a circunferência abdominal, a grande maioria, a tendência é de hipoatividade, de inatividade, certo? Então eles começam a reduzir. Porém, até essa idade, eles aumentam, eles têm aquela virilidade. Ok? Eu não estou entrando em guerra de sexos, entendo o que eu estou falando. Estou falando que isso não é um fato não modificável, eu não posso mudar. Diferentemente do estilo de vida modificável, o tabagismo. Eu posso parar de fumar? Posso e devo, certo? Graças às pesquisas, vem mostrando, e já mostrou desde muito tempo, o efeito negativo no sistema cardiopulmonar, o efeito negativo no sistema circulatório, o efeito negativo no sistema cerebral. Então, tabagismo é um fator do estilo de vida modificável, ok? O sedentarismo é um estilo de vida modificável, ok? E a atividade, o fator dietético, a dieta é um fator modificável. Isso tudo contribui para a sua saúde, que é a minha preocupação que eu estou trazendo com esse tema desse documento fixado no comentário. Isso tudo contribui para o aumento dos gastos públicos. Mais uma vez, quem paga isso é você e eu, ok? Com os nossos impostos. Então eu quero trazer essa reflexão. Bom, então agora a gente vai para o tópico 6, ok? Para o tópico 6. O que o tópico 6 fala? Se 3,2 milhões de pessoas de mortes é atribuído ao sedentarismo, indo do latim de sedere, que significa sentar, é atribuído à posição sentada, esse número de mortalidades, vou repetir, 3,2 milhões de pessoas. A pergunta é, quantas pessoas vão precisar morrer? O que vai precisar ser dito para você começar a praticar uma atividade física? Para você começar a se sentir bem? Para você tirar meia hora que seja, 40 minutos do seu dia para praticar uma atividade física, para cuidar da sua saúde. E sendo assim, você pode cuidar da sua mãe, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, da sua tia e assim da população, né? Tanto é que a primeira recomendação num voo, por exemplo, primeiro coloque a máscara em você, depois você coloque a máscara no outro. Antigamente, eu achava que isso era uma atitude egoísta. Nossa, vai colocar primeiro nele, egoísta. Mas não. Quero te convidar para a reflexão. Porque você colocando você estando lindo de saúde, você estando saudável, você pode cuidar de todos. Né? Quero te convidar, seja saudável para ser útil.
tá? Quando a vovó, quando a senhora idosa não puder carregar as compras e ela sabe que você treina, ela sabe que você é saudável, ela vai te convidar a carregar as compras delas, porque ela sabe que você pode resolver o problema dela. Então seja saudável para ser útil para as pessoas, para a gente trazer o bem para a população, para a gente aumentar a nossa humanidade, a gente ficar mais sensível, porque as pessoas precisam de nós, ok? As pessoas precisam de você. Vem comigo, tudo bem? Então já estamos no tópico 7. O tópico 7 é o seguinte: a gente tem que trabalhar. Eu concordo plenamente com o trabalho. Na verdade, eu costumo dizer para os mais íntimos que eu sou o trabalho. Aonde eu estiver, eu vou verificar que o chão tem que ser limpo, vou verificar que a estante está com poeira, vou verificar que a estante precisa apertar o parafuso, vou verificar que tem muita roupa suja, vou ter que colocar para lavar, vou colocar que pessoas precisam ser treinadas, vou treinar essas pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque o movimento é a nossa essência, ok? O movimento é a nossa essência. E eu vou te falar, é legal ou não é? É legal ou não é você dividir um trabalho, dividir a sua casa com alguém que é útil, que alguém consegue fazer as coisas. Gustavo, vamos começar a limpar a casa. Eu limpo aqui, você lava a louça, você bota a máquina. Enquanto eu faço uma coisa, você faz outra. Agora, é ruim ou não é? É constrangedor ou não é? Enquanto você limpa a casa inteira, a pessoa não terminou de lavar 2 panelas, 2 pratos, 2 copos. E às vezes ela não faz isso, não é porque ela quer. Às vezes o sistema energético, o sistema hormonal, o sistema neural, porque tudo parte daqui. Aquele gráfico de eletroencefalograma das ondas QRS, uma outra aula a gente pode falar disso, que é um detalhe mais técnico, eu não quero entrar em detalhe técnico, mas aquele gráfico de eletroencefalograma diz isso, que antes do coração contrair, dos músculos contraírem e jogar o sangue para a sua corrente sanguínea, para nutrir os tecidos, o músculo, o osso, os órgãos, parte daqui. Então o cérebro inconscientemente fala: coração, manda sangue pro corpo todo. Sabe quer ver um exemplo disso? Começa a correr aí agora, ok? Você não vai falar, coração, aumenta, mas a sua frequência cardíaca vai aumentar involuntariamente, ok? Por que eu estou falando isso? Porque seja forte, seja saudável para ser útil. Tá? Dividam, é muito legal, todas as pessoas vão querer dividir com você, tá, ok? É horrível, é constrangedor estar com pessoas que não acompanham o ritmo, não acompanham a velocidade de tarefas a serem feitas, não acompanham a velocidade de produção. E falando de produtividade, bastante pessoas geram gastos públicos, mais uma vez é a minha preocupação nessa live. Geram gastos, se eu não me engano, aqui ó, 36 milhões de reais é atribuído ao sedentarismo. Empresas que, enfim, eu não vou julgar, mas empresas que esses funcionários ficam muito em posição sentada e tem que gastar com esse funcionário, porque ela não faz, ela está inativa, ela está na posição sedere, do latim que significa sentar. Então, o índice de produtividade dela cai, assim como a saúde dela cai, né? A vontade de viver cai, ok? A autonomia cai também. Então isso é uma preocupação, ok? Tanto é a preocupação que lá em 2017, no Congresso de Exercício e Atividade Física do São Caetano do Sul, um congresso internacional do Brasil, o que acontece em São Paulo. Eu tenho um artigo publicado nesse congresso, ok? Em 2015, na faculdade, na graduação, a gente publicou, ok? Por que eu estou falando isso? Porque lá em 2017 eles colocaram uma campanha para reduzir o sedentarismo. Sedentarismo, lembrando, que vem do latim sedere, que significa sentar. Reduzir a inatividade física em 10% apenas. Reduzir em apenas 10% já vai trazer um malefício enorme para a sociedade. Já vai trazer um benefício enorme para as gerações futuras. Por que eu estou falando isso? Porque eles lançaram a campanha: sentar-se menos, mover-se mais. O que isso significa? Se tem um elevador e um lance de escada, opte pela escada, ok? O que você puder criar oportunidades de movimento, faça com o seu corpo.
Isso vai trazer benefício para o seu músculo, vai trazer benefício para o seu sistema ósseo, vai trazer benefício para o seu funcionamento de produção de energia, né, no metabolismo, vai trazer benefício para o seu cérebro, vai trazer benefício para a sua respiração, para o sistema cardiorrespiratório. Tá? Não quero entrar em detalhes técnicos, mas quero te convidar a se mexer, a se movimentar. Na verdade, quem nasceu para ficar parado foram plantas. Ok? A planta, observa uma árvore que está aí perto da sua casa. Se você passar, se ninguém cortá-la, daqui a 20 anos ela vai continuar no mesmo local. Diferentemente de nós, daqui a 20 anos a gente vai estar mais sábio, a gente vai estar já vai ter percorrido em vários locais, já vai ter feito diversas outras coisas. Então quero te convidar a se mexer para você viver mais e viver melhor. Tudo bem? Vai trazer benefício para a sua vida, benefício para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, etc. E uma coisa que me preocupa muito, e agora eu estou estudando detalhadamente, profundamente nisso, é que os idosos, particularmente, que é um grupo de risco nessa pandemia, tem um risco maior. Por quê? Porque tem um sistema imunológico pior, né? Tem um enfraquecimento, tem uma fragilidade maior, tem um sistema cardiorrespiratório pior. Por que eu estou falando isso? Porque a infecção do trato respiratório superior, que acontece pelo Covid, que o teste é exatamente isso, colocam uma investigação pela boca, né, para ir lá na laringe, para pegar uma mucosa, né, um muco. Né? É assim que o teste direto é feito. Claro que tem diferentes testes indiretos. Quanto mais indireto é o teste, menos válido ele é. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Né? Se apoiem em coisas que te suportam, que te sustentam. Por isso que eu trouxe esse documento que tá fidedigno aqui. Tá? Só mais uma vez relembrando do Journal Progress in Cardiovascular Disease. Progressão da doença cardiovascular. Então, só para conectar o tema com esse jornal, então o sedentarismo está contribuindo para o aumento de doenças no sistema cardiovascular, tá? E não só no sistema cardiovascular, né? Na sociedade. Então, na preocupação com os idosos, por quê? Porque os idosos estão reduzindo o número de fibras musculares, né? Mais precisamente as fibras musculares que são capazes de produzir força, ok? Os idosos estão reduzindo a capacidade de produzir força propriamente dita. A força tem uma associação direta com a função. As atividades de vida diária. Sabe de pegar o sofá e trocar de lugar para varrer atrás do sofá? Pois é, os idosos têm essa capacidade diminuída, ok? E com o envelhecimento ocorre um aumento da infiltração de gordura no músculo. Então a gordura subcutânea que está embaixo da sua pele, ela vai para dentro do músculo. E o que isso tem a ver, Gustavo? O que tem a ver? Que essa infiltração de gordura vai prejudicar o músculo contrair, vai prejudicar a produção de força, ok? Se você precisar correr aí para abrir a porta, para chegar alguém, a infiltração de gordura vai impedir que isso aconteça. Ou seja, você vai estar dentro do seu corpo, você vai estar carregando esse peso, o seu sistema ósseo, a sua articulação do joelho, que tanto é afetada pelo sobrepeso, pela obesidade, ok? Ela vai carregar mais peso e não vai ajudar a produzir força, não vai te ajudar a caminhar, a subir a escada, ou seja, vai carregar um peso desnecessário. Então a atividade física, ok? Você diminuindo a quantidade de tempo na posição sentada, vai contribuir para reduzir essa perda de fibras musculares, principalmente do tipo 2, que são as fibras capazes de produzir força, tá? E diminuir o percentual de gordura, tá? Contribuindo para o seu sistema ósseo, ok? O grande problema, professor Gustavo e pessoal, é que esse público, os obesos, tá? Os sedentários, as pessoas que ficam muito tempo na posição sedere. Sedere vem do latim, mais uma vez, que significa sentar. Então essas pessoas estão sendo equiparadas, estão sendo assemelhadas, estão sendo igualadas aos idosos. E isso é péssimo, você concorda comigo? Uma pessoa que tem 20, 30, 40 anos, estar tão frágil, estar sofrendo as consequências negativas do envelhecimento, tem alguma coisa errada. Vocês concordam comigo? Coloca no comentário aqui, por favor. Porque assim, os estudos mostram que se você tiver uma vida ativa por toda a vida, acima de 50 anos, 60 anos, você vai ter uma saúde
pelo sistema neuromuscular e pelo sistema cardiovascular. Né? Cardiovascular, que é a capacidade do coração mandar sangue para todo o corpo, e o neuromuscular, a capacidade de produzir força. Essas pessoas que ficaram ativas a vida toda vão estar igual, com a saúde melhor do que os jovens. Isso é sério. Olha o fato benéfico, o fato positivo de você praticar atividade física. Você vai viver mais, vai viver melhor, vai brincar com seu neto, vai brincar talvez com seu bisneto, vai carregar o sofá dentro de casa, vai começar a mudar os móveis de local, vai ser capaz de ir e vir, que é um direito constitucional fundamental, porque essas pessoas no envelhecimento perdem essa capacidade. Precisa de uma muleta, precisa de alguém para carregar, precisa de uma cadeira de rodas. Então isso é preocupante, sim. Quero te convidar mais uma vez a começar um programa regular imediatamente de atividade física. Regularmente, ok? Seja caminhada, seja exercício de força, seja um esporte, um vôlei, qualquer uma coisa. Qualquer atividade física, qualquer exercício físico é exercício físico. E chegamos num ponto interessante. Exercício físico é diferente de atividade física. O que é exercício físico? É uma atividade, um movimento regular, sistematizada, com um objetivo: aprimorar um componente da aptidão física. Quais componentes? Força, resistência muscular, potência muscular, flexibilidade, explosão, salto, capacidade de impulso. Existem outras valências, agilidade. Por que eu estou falando isso? Isso é exercício com um objetivo: aumentar a aptidão física. A atividade física não. Eu estou fazendo uma atividade física, por exemplo, estou ficando em pé, ok? Em pé. Muitas pessoas contribuem para os gastos públicos, por exemplo. Eu mostrei um estudo lá atrás. A cada hora sentada, $126, ok? Gerando para os gastos públicos. Porque uma hora sentada, você aumenta a pressão abdominal, aumenta a curvatura, aumenta a compressão dos discos na coluna vertebral, ok? Modifica os centros de gravidade, ok? Tem uma protusão dos ossos da escápula do ombro, ok? Aumentando o encurtamento, aumentando o risco de lesão no ombro. Isso tudo, mais uma vez, quem paga é você e eu. Então, ficando em pé no tempo que eu vou ficar aqui fazendo essa live, essa ministração, ok? Eu não vou contribuir para esse gasto público. E eu quero te convidar a fazer isso também. Ficar em pé é uma atividade básica. Os índios, por exemplo, não têm cadeira. Eles ficam ou em pé ou ficam na posição de cócora. Sabe quando você fica com o seu quadril entre as pernas? Pois é. Aquele movimento, inclusive, é muito bom para aumentar a mobilidade, o espaço de um osso com o outro. Sendo assim, tendo espaço, é capaz de fazer movimento, ok? Mas isso é outro tópico, outro detalhe, a gente pode falar isso um pouco depois. O que eu quero falar é que ficando em pé é uma atividade física básica. Mas o que geralmente é? Ah, vai demorar? Então eu vou sentar. Ah, fulano vai vir ainda? Então eu vou sentar. Então não sente. Sente-se menos. Mova-se mais, contribuindo com a campanha que eles lançaram em 2006. Mover-se mais, sentar-se menos, ok? Gerando benefícios para a sua saúde. Caminhar, ficar em pé, fortalecimento da musculatura da coxa, certo? Então os membros inferiores têm essa capacidade de sustentação, de locomoção, de deslocamento, ok? O tronco tem a capacidade de armazenamento, de proteção dos órgãos, proteção da medula, né, que passa pela coluna, que é a conexão de neurônio com músculo. Por isso que é o sistema neuromuscular, ok? E o membro superior tem capacidade manipulativa, né? Não é à toa que tudo a gente faz com a mão. Por que eu estou falando isso? Porque a gente chegou agora num tópico super interessante. Quanto mais essa perda de fibras, tipo 2, quanto maior a perda de força, quanto maior a perda de função por conta do sedentarismo, por conta da inatividade física, aumento da ansiedade, aumento da depressão, aumento do risco de você desenvolver uma compulsão alimentar, por exemplo, porque a gente não para de comer, e eu não estou julgando, eu também não paro também, só que o meu gasto energético é maior do que do meu consumo, e isso tem que ser falado. O que você gasta tem que ser maior do que você consome. Quando você consome mais do que você gasta, o que acontece? Acontece uma
um acúmulo de gordura. Então, o aumento da massa gorda contribui para o aumento do índice de massa corporal. O índice de massa corporal, como eu já falei, vou falar de novo, está totalmente relacionado ao número de mortalidades. Quanto maior o IMC, maior a mortalidade. Isso é preocupante. Mais uma vez, quem paga isso tudo é você. Porque a mortalidade é o último fator, é a última ordem. Mas tem a hospitalização, tem o acamamento, tem os medicamentos, porque a obesidade por si só tá tranquilo. Só que ela acompanha diabetes, ela acompanha hipertensão, ela acompanha depressão, ela acompanha Alzheimer, ela acompanha doenças osteomioarticulares no aparelho ósseo, no aparelho muscular, no aparelho tendinoso, no aparelho ligamentar, ok? Cadeira de rodas, no sistema locomotor. Então isso tudo contribui para o gasto público. Mais uma vez, quem vai pagar é você e eu. Então quero te convidar mais uma vez, comece agora a fazer um programa de atividade física. Procure um profissional qualificado, ok? A saúde na prática está disponível, quero me disponibilizar para vocês, me procurem no direct, procurem, tirem dúvidas, ok? E essa pandemia está agravando o quadro dos inativos e do sedentarismo. A pergunta é, será que a pessoa que sempre permaneceu inativo, sempre optou pelo elevador do que subir um lance de escada, sempre optou a pegar o seu carro para ir na padaria aqui 200 metros, você acha que ela vai começar a praticar o exercício agora? Não vai, ok? Pelo menos a probabilidade é bem menor. E se tratando de probabilidade, 1 a cada 677 pessoas retornam ao peso inicial após estarem obesos. Classificação do IMC. Ou seja, se você desenvolveu obesidade, obesidade é uma doença que não tem cura. A obesidade sim tem tratamento, ok? Medicamentoso e não medicamentoso, ok? Isso não é a aula de hoje, mas a gente pode falar depois. Mas ela deve ser controlada. Mas se você desenvolveu obesidade, se você estar obeso, a sua probabilidade de voltar ao peso inicial, voltar à composição corporal de massa muscular maior do que massa gorda é bem menor. Preocupante. Estou te alarmando, ok? Eu fico preocupado com essa situação. E o último tópico que eu preparei, tópico 12º, é o impacto disso em vários anos. Porque o avanço tecnológico, lá atrás, desde os anos 2000, computador, notebook, Android, né, diminuiu a atividade física, principalmente nas crianças na época, que hoje são adultos, que inclusive iam me procurar nas academias totalmente descoordenados, totalmente sem consciência corporal, totalmente sem controle motor. Sabe que tudo a gente controla. Se eu falar dedo, se mexe, tudo partiu daqui, ó. Percorrer um caminho pelos neurônios até chegar no músculo que move o osso do dedo, os ossos do dedo, ok? Então, esse sistema neuromuscular é prejudicado, ok? Essa perda de força com o sedentarismo está acontecendo, tá? Força está associada à função muscular de locomoção, de deslocamento, de realizar as atividades de vida diária está prejudicada. Isso tudo é preocupante, ok? Em consequências maléficas, em doenças crônicas, quem paga é você, quem paga sou eu, aumentando os gastos públicos, ok? A gente tira o investimento para as escolas, para a saúde, ok? A gente tira o investimento para a segurança pública, a gente tira o investimento das rodovias. Então a gente tem que se conversar isso, alguém tem que conversar, por isso que eu estou me colocando. Mais uma vez, todas as informações foram retiradas desse documento. Coloca no Google, Ctrl+C, Ctrl+V aí, essas informações estarão lá. Bom, por que eu estou falando isso? Porque os adolescentes, que na época eram crianças, hoje são adolescentes e adultos, né? Eles têm um índice de atividade física elevado por conta do convívio social. Então, meu amigo vai para futebol, eu também vou. Então, fulano está brincando de pique-pega, eu também vou, porque eu não quero ficar excluído. E agora? E agora? Então, as crianças e os adolescentes estão sendo prejudicados. Mais uma vez, as gerações futuras estão sendo prejudicadas com esse tempo agora, que a gente não sabe que vai ter fim. Então, eu te convido mais uma vez a iniciar agora um programa de treinamento, ok? Tem como fazer atividade física em casa,
Desde o ano passado eu tenho soltado no meu Instagram, ok? Atividade física em casa, ok? Train off home, ok? Mas ninguém visualizou. Agora, como virou febre, todo mundo tem postado, né? Engraçado. Fuja dos mitos. Fuja dos mitos. Fuja da moda. Não entre na correnteza, senão a maré te leva. Tudo bem? Por que eu tô falando isso? Porque vem ocorrendo uma flexibilização da atividade física. A atividade física tem se mostrado benéfica até realizando menos atividade com baixa intensidade. 4.000 passos, sabe esse reloginho que o pessoal usa? Okay? Nos estudos que tem mostrado. Eles tentaram colocar para 10.000 passos e os indivíduos realizaram apenas 8.500. Benefício enorme cardiovascular, benefício fator neutral. O impacto dessa pandemia de 2, 3 ou 4, 5 meses, ninguém sabe ao certo quando vai parar, né? Então a ciência tem que comprovar, tem que investigar o impacto dessa pandemia na atividade física, na inatividade física e sedentarismo, e nos riscos para a saúde, nos riscos dos gastos públicos, né? Pesquisas lá de desastres naturais, de terremotos, de tsunami, mostraram que depois de 3 anos havia inatividade física, ok? A atividade física foi prejudicada, reduziu significativamente. Por que eu estou falando isso? Porque isso gerava malefícios para a saúde, né? Provavelmente gerou gasto para a saúde, então já não bastava criar uma nova cidade, teve que cuidar das pessoas que estavam inativas, né? Claro que o desastre contribui para esses gastos, mas a atividade física reduz. Tanto é que pessoas ativas fisicamente, pessoas que estão regularmente num programa de exercício físico, têm menor probabilidade de desenvolver a doença e sofrer os malefícios da mesma, não é mesmo? E só para terminar, a gente sabe como combater o vírus, né? Sabe combater a carga viral de isolamento, de máscara, de luva, de álcool, mas será que a gente sabe combater os malefícios que vem prejudicando a sociedade da inatividade física, do sedentarismo? Então a gente está sabendo e se isolando, está passando álcool nas mãos, lavando as mãos, ok? Colocando luva, colocando propé, colocando máscara. Alguns estão andando com um chapéu, né, que cobre o rosto. Só que será que a gente sabe combater a inatividade física, combater o sedentarismo? Então eu quero te convidar agora, mais uma vez, a começar agora um programa de atividade física. Me procure no direct, eu vou te passar meu WhatsApp, a gente combina, eu prescrevo o treinamento, ok? Procure um treinamento com um especialista de exercício, especialista de saúde, ok? E combata os malefícios. Quais malefícios? Redução de força, redução das fibras musculares que são capazes de produzir força. Sabe-se que a força tem associação com a funcionalidade, com o funcionamento, com a função muscular. Qual que é a função muscular? Imprimir deslocamento, exatamente, imprimir força, imprimir aceleração, né? Você não nasceu para ficar parado. Comece agora a se movimentar, contribuindo com a campanha lá de 2016 do Salafiscs. Sentar-se menos, mover-se mais, ok? E usufrua dos benefícios da atividade física, usufrua dos benefícios para a sua saúde, viva mais, viva melhor, ajude as pessoas que estão do seu lado, né? Seja mais sensível, atento para as pessoas que precisam de ajuda, e você forte, você útil, você saudável, pode contribuir com isso. Então fica o meu alerta, minha preocupação, a minha ajuda, o meu benefício, a minha disponibilidade, ok? Estamos juntos, ok? Boa noite, bom descanso, viva mais, viva melhor, mexer-se mais, sentar-se menos, ok? Vamos mudar a sociedade com atividade física e contribuir para gerações futuras, com indivíduos dispostos, com indivíduos com genética propensas a atividades físicas, propensa para combater o vírus do sedentarismo, toda a carga viral que prejudique o organismo humano, ok? Muito obrigado, valeu, vai ficar salva essa live lá no meu Instagram. Quem quiser, clica aqui no avião para você enviar para uma pessoa que precisa dessa informação, precisa desse
desse benefício do exercício. Um salve, Túlio, um salve para os meus alunos, tem vários alunos presentes. Clica nesse avião, manda para as pessoas que precisam do exercício, precisa dessas informações que são relevantes. Esse documento que eu tirei essas informações está aqui fixado no comentário. Coloca no Google, tá? Do Journal Progress in Cardiovascular Disease, né? Jornal de progresso da doença cardiovascular. Então vamos contribuir diminuindo as doenças cardiovasculares, doenças mentais, ok? Diminuição da ansiedade, diminuição da depressão, diminuição da diabetes, da obesidade, e vamos viver mais e viver melhor. Um abraço, boa noite, professor Gustavo Neves, saúde na prática. Valeu!